Bom dia, ouvintes da Rádio Gospel Mira. Nós já conversamos sobre várias aparições marianas, como La Salete, como revelações a Maria Voltota, revelações a Vassoura Ridem, etc. Mas nessa semana, domingo passado, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Vamos lembrar que isso é uma verdade de fé, definida em 8 de dezembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Faz parte, portanto, do conteúdo da nossa fé, esse dogma, essa verdade sobre a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Eu já ouvi pessoas falarem que o túmulo de Nossa Senhora está lá na Turquia. Bom, eu estive na Turquia, numa casinha onde Maria teria morado com São João, onde eles se refugiaram numa época de perseguição ali na Palestina. Lá realmente existe essa casa de Maria que eu visitei, um lugar de muita tranquilidade, de paz, num país que é muçulmano. Mas não há túmulo de Maria ali. Imaginem vocês se Maria tivesse sido enterrada realmente em algum túmulo, que santuário deveria ter sido criado ou construído sobre essas relíquias do corpo de Maria, do corpo da mãe de Jesus. No entanto, ninguém jamais falou de túmulo de Maria. Acontece que o sepulcro vazio foi indiretamente um testemunho referente à ressurreição de Jesus. O corpo não estava lá mais. Podemos dizer que a casa vazia, ou o túmulo vazio, se quiserem, é um testemunho da Assunção de Maria, que não estava mais na casa, nem esteve jamais em algum túmulo. Mas essa verdade de fé nos lembra muitas coisas. Nós devemos ver a Assunção de Maria em paralelo com a sua Imaculada Conceição. Todos nós sabemos das consequências desastrosas que o pecado dos nossos primeiros pais trouxe para a humanidade. O nosso coração é inclinado para o mal. Não conseguimos controlar muitas vezes as nossas paixões. Desde a nossa juventude nós pecamos, como diz Deus, antes do dilúvio. E tudo isso, essa fraqueza, essa tendência para o mal, essa incapacidade de chegar ao bem que nós mesmos aspiramos, tudo isso é uma herança do pecado original. Mas nessas sombras houve um ponto luminoso, uma fenda que rompeu essas trevas. Essa fenda, esse ponto luminoso, é a Imaculada Conceição de Maria. Com ela começava um mundo novo. Com ela começava a redenção. Ela já estava preparada desde o início para ser a Arca da Aliança, o tabernáculo do Deus vivo. E podemos também lembrar que, assim como o seu começo, o início da sua vida, as suas origens foram imaculadas para trazer aquele que depois seria o Santo dos Santos encarnado nela, em seu seio virginal. Assim também, a Assunção de Maria nos lembra aquilo que deveria ter sido o nosso destino desde o início. Esses mistérios da Imaculada Conceição e da Assunção, o mistério das origens e o mistério do fim, dos nossos fins de seres humanos, são simétricos. É na Virgem e só na Virgem que ressuscita o estado primeiro da criatura, a condição do homem tal como deveria ser antes do pecado. A Virgem é verdadeiramente a primeira Eva, a nova Eva, a Eva restaurada e resgatada. Assim, o véu sombrio que pesava sobre a existência humana, consequência do pecado, se rompe nesse ponto
e por ele surge o esplendor de outra luz. Aqui, o pecado original encontra-se como que subjugado, ultrapassado, vencido. Do início da existência, passemos para o seu fim, o seu término. A morte, devemos separar, ao pensar nela, ao refletir sobre a morte, o que nela procede do plano de Deus e o que decorre da fraqueza do homem, do seu pecado. Muitos interpretam de modo errôneo aquilo que está dito no Gênesis, né? Se comeres do fruto proibido, né, morrerás. Então imagina que não haveria morte propriamente. Ora, se não houvesse, se as pessoas não morressem, se ficassem eternamente por aqui, em pouco tempo o mundo estaria sobrecarregado de pessoas, os recursos do planeta se esgotariam. Na verdade, Nossa Senhora, em sua Assunção, nesse mistério de sua Assunção, esclarece tudo. Com ela, com sua Assunção, nós percebemos que o casal Adão e Eva passaria, no fim de suas vidas, da terra ao céu, por uma mudança, uma transformação bem diferente daquilo a que hoje nós chamamos de morte. Uma metamorfose da vida temporal para uma vida eterna. Então, a realidade da Assunção de Maria esclareceu. A morte de Maria, entre aspas, foi uma dormição, momento em que o seu ser sofreu uma sublimação, digamos assim, em que tudo aquilo que era mortal foi absorvido na vida, em que o espaço-tempo corporal é arrebatado para uma esfera do espírito, glorificado sem deixar de ser o mesmo. É o mesmo corpo de Maria glorificado. Mas em vez de continuarmos refletindo, vamos ler em Maria Valtorta a revelação que ela recebeu a respeito da Assunção de Maria Santíssima. O relato fala por si mesmo. São João foi o testemunho e depois nós vamos ver o que ele nos fala depois de presenciar esse grande e glorioso mistério da Assunção de Maria em corpo e alma ao céu. Maria havia reunido, pressentindo que chegava a sua hora, havia reunido as relíquias de Jesus que ela mantinha guardadas, a coroa de espinhos, a ponta da lança, o manto embebido em sangue que tinha sido achado no Getsêmani depois da agonia de Jesus. E guardou tudo isso no armário e confiou a João, dizendo que essas relíquias seriam muito importantes para o futuro, para os cristãos. Depois ela vestiu-se, foi para o leito e adormeceu, digamos assim, entre aspas. O seu espírito separou-se do seu corpo e alma num estado estático, e o corpo ficou ali. Nesse momento é que começa a narração que eu vou ler agora. Quantos dias já se passaram? Será difícil sabê-lo com segurança. Se formos julgar pelas flores, que fazem uma coroa ao redor do corpo morto, entre aspas, adormecido, dever-se-ia dizer que poucas horas são passadas. Mas, se julga pelos ramos de oliveira sobre os quais pousam as flores frescas, que já estão com as folhas murchas, e pelas outras flores secas, que lá estão como se fossem umas tantas relíquias sob a prateleira do armário, deve-se concluir que já se passaram alguns dias. Mas o corpo de Maria está como se ela tivesse acabado de expirar. Nenhum sinal de morte há em seu rosto, nem em suas pequenas mãos. Nenhum cheiro desagradável se sente no quarto. Pelo contrário, paira no ar o cheiro de um perfume desconhecido, que parece de incenso, de lírios, de rosas, de lírios do vale, de ervas das montanhas, tudo misturado. João, que está velando há uns 3 ou 4 dias, pegou no sono, vencido pelo cansaço. Ele está sentado no escabelo. O escabelo é um banquinho que serve para a gente colocar os pés quando está sentado numa cadeira maior, ou mesmo para a gente sentar.
ele está sentado no escabelo, com as costas apoiadas na parede, perto da porta aberta que está virada para o terraço. A luz da candeia, ou da lamparina, que está posta no chão, o ilumina de alto a baixo e permite que se veja o seu rosto cansado, muito pálido, menos ao redor dos olhos, que estão avermelhados pelo pranto. O alvorecer já deve ter começado, porque uma fraca claridade já torna visíveis o terraço e as oliveiras que rodeiam a casa. Uma claridade que se vai tornando sempre mais forte e que, penetrando pela porta, torna mais distintos os objetos, até os do quarto, e aqueles que, por estarem longe da pequena lamparina, já com dificuldade eram entrevistos. De repente, uma grande luz enche o quarto. Uma luz prateada, esfumada de azul, quase fosforescente, e que sempre vai aumentando, anulando a luz do alvorecer e a da candeia. É uma luz igual àquela que inundou a gruta de Belém no momento do nascimento de Jesus. Depois, naquela luz do paraíso, se manifestam criaturas angélicas, numa luz ainda mais esplêndida do que a luz já tão poderosa que apareceu antes. Como aconteceu quando os anjos apareceram aos pastores, numa dança de centelhas de todas as cores que escapam das asas deles, brandamente movidas, e dos quais vem um murmúrio de harmonias arpejado muito agradável. As criaturas angélicas se dispõem em círculo ao redor da pequena cama, levantam-se diante dela, levantam o corpo imóvel e, com um forte bater de asas que aumenta o som que já se ouvia antes, por uma passagem que se abriu prodigiosa no telhado, como também prodigiosamente se tinha aberto o sepulcro de Jesus, e lá se vão eles, levando consigo o corpo de sua Rainha Santíssima. É verdade que não ainda glorificado, e por isso ainda sujeito às leis da matéria, sujeição essa à qual não estava mais submetido o Cristo, porque ele já estava glorificado quando ressurgiu dos mortos. O som produzido pelas asas angélicas aumenta, e agora já está tão forte como o som de um órgão. João, que adormecido, já tinha 2 outras vezes caído do seu escabelo, como se estivesse perturbado pela grande luz e pelo som das asas angélicas, agora despertou completamente, com aquele som poderoso e por uma forte corrente de ar que, descendo do teto descoberto e saindo pela porta aberta, forma uma espécie de redemoinho, agitando as cobertas do leito, que agora está vazio, e as vestes de João, apagando a candeia e fechando com uma batida forte a porta aberta. O apóstolo olha ao redor de si, ainda um pouco sonolento, para informar-se sobre o que está acontecendo. Aí ele percebe que o leito está descoberto e logo entende que um prodígio aconteceu. Corre para fora, por sobre o terraço, e como por um instinto espiritual, ou talvez por um chamado celeste, ele levanta a cabeça, fazendo um anteparo com a mão para poder olhar sem ter o obstáculo que vem do nascente do sol sobre os seus olhos. E ele vê. Vê o corpo de Maria, ainda sem vida, mas em tudo semelhante ao de uma pessoa adormecida, que vai subindo cada vez mais para o alto, levado pela escolta angelical. Como para a última saudação de despedida, uma tira do manto e outra do véu se agitam, talvez pela força do vento causado pela rápida subida e pelo movimento das asas dos anjos e pelas flores, aquelas que João havia colocado e renovado ao redor do corpo de Maria, e que certamente ficaram nas dobras das vestes e vão caindo sobre o terraço e o terreno de Getsêmani, enquanto o canto do Hosana dos anjos vai se ouvindo cada vez mais longe e, portanto, cada vez mais fraco.
João continua a olhar para aquele corpo que vai subindo para o céu, e certamente, por um prodígio a ele concedido por Deus para consolá-lo e premiá-lo por seu amor à sua mãe adotiva, ele vê distintamente que Maria, envolta agora pelos raios do sol, que já surgiu, sai daquele êxtase que lhe havia separado o espírito do corpo, volta à vida, põe-se de pé, porque agora ela também já goza dos dons que são próprios dos corpos já glorificados. João olha, fica olhando o milagre que Deus lhe concedeu ver. Maria, como ela está agora, contra todas as leis naturais, vai subindo, arrebatada para os céus, rodeada, mas não mais ajudada pelos anjos, que cantam hosanas. E João também está agora arrebatado por aquela visão de beleza que nenhuma pessoa humana, nenhuma palavra, nenhuma obra de artista poderá nunca descrever ou reproduzir, porque é de uma beleza simplesmente indescritível. São João, estando sempre apoiado na mureta do terraço, continua a olhar para aquela esplêndida e esplendente forma, pois realmente se pode dizer assim de Maria, que sobe sempre mais para o alto, formada de um modo único por Deus, que quis que ela fosse imaculada, para que assim pudesse ser uma habitação para o Verbo encarnado. E um último e supremo prodígio de Deus amor. Ele o concede a João, que ele tem o perfeito amor, e é o de ver o encontro da Mãe Santíssima com seu Santíssimo Filho, que, sendo ele também esplêndido e esplendente, belo e de uma beleza também indescritível, desce do céu, chega até sua mãe e a aperta ao coração, e juntos, mais fulgurantes do que os dois astros maiores, com ela volta para o lugar de onde tinha vindo. E o que João havia visto terminou. Ele abaixa a cabeça. Em seu rosto cansado, podem ver-se a dor por ter perdido Maria e a alegria pela gloriosa sorte dela. Mas a alegria já supera a dor. E ele diz: Eu te agradeço, meu Deus. Obrigado. Eu bem que pressentia que isto iria acontecer. E eu queria velar a fim de não perder nenhum dos episódios de sua assunção. Mas já havia 3 dias que eu não dormia. O sono, o cansaço, unidos à pena, me abateram e venceram, e isso justamente quando a assunção já estava iminente. Mas talvez tu mesmo tenhas querido, ó Deus, para que eu não me perturbasse naquele momento e não sofresse demais. Sim, certamente tu o quiseste, como agora quiseste que eu visse o que, sem um milagre teu, eu não teria podido ver. Tu me concedeste vê-la ainda que tão longínqua, mas já glorificada e gloriosa, como se estivesse perto de mim. E tornar a ver Jesus. Oh, que visão felicíssima e inesperada! Ó dom dos dons de Jesus, Deus, ao seu João! Que graça suprema tornar a ver o meu Mestre Senhor e vê-lo perto da sua mãe. Ele, semelhante ao sol e ela à lua. Esplendidíssimos os dois, e para serem gloriosos e felizes por estarem reunidos para sempre. Que não haverá de ser o paraíso, se agora vós nos resplandeceis assim, vós, os astros maiores da Jerusalém celeste? Qual será a alegria dos coros angélicos e dos santos? E é tal a alegria que eu tive ao ver a mãe com o filho, uma coisa que anula todos os sofrimentos deles, a tal ponto que os meus também cessam, e em mim penetra a paz. Dos 3 milagres que eu havia pedido a Deus, 2 já foram feitos,
Eu vi Maria voltar à vida e sinto a paz voltar a mim. Toda a minha angústia cessa, porque eu vos vi reunidos na glória. Graças a ti por isso, ó Deus, e graças por me teres dado, ainda que por meio de uma criatura santíssima, mas sempre humana, poder ver qual é o destino dos santos, como é que ele vai ser depois do juízo e da ressurreição dos corpos, e a sua recomposição, sua fusão com o Espírito que havia subido ao céu na hora da morte do seu corpo. Eu não tinha necessidade de ver para crer, porque eu sempre acreditei firmemente em todas as palavras do Mestre. Mas muitos ficaram duvidando se depois de séculos e milênios a carne que se havia transformado em pó pudesse voltar a ser um corpo vivo. A esses tais eu poderei dizer, jurando por coisas mais excelsas, que não só o Cristo tornou a viver pelo seu próprio poder divino, mas que também sua mãe, 3 dias depois da morte, se é que se pode chamar de morte aquela morte, recebeu de novo a vida e, com a carne unida à sua alma, tomou posse de sua eterna morada no céu, ao lado de seu Filho. Eu poderei dizer: crede, ó cristãos todos, na ressurreição da carne, no fim dos séculos, para a vida eterna. Crede na ressurreição da alma e dos corpos, que será uma vida feliz para os santos, mas horrenda para os culpados e impenitentes. Crede e vivei como santos. Como os santos viveram Jesus e Maria para terem eles a mesma sorte. Eu via os corpos deles subindo ao céu. Eu vô-lo posso testemunhar. Vivei como justo, para poderdes, limpos, estar no novo mundo eterno, em corpo e alma, perto de Jesus Sol e perto de Maria, a estrela de todas as estrelas. Graças a vós ainda, ó Deus. E agora, vamos recolher o que ficou dela, as flores que caíram de suas vestes, os ramos de oliveira que ficaram sobre o leito, e conservemo-los. Eles servirão de ajuda e consolação aos meus irmãos em vão esperados. Um dia ou outro eu os tornarei a ver. Nesse momento ele recolhe também as pétalas de flores desfolhadas ao cair, entra no quarto, mantendo-as numa dobra da veste. Então ele nota mais atentamente a abertura no teto e exclama: outro prodígio! Outro dos prodígios da vida de Jesus e de Maria. Ele, Deus, por si mesmo ressuscitou e sozinho, por sua vontade, virou a pedra do sepulcro e só com seu poder subiu ao céu. Por si só. Maria, que é a Santíssima, mas filha de homem, com uma ajuda dos anjos, foi levada para lá. No Cristo, o Espírito a animar o corpo, enquanto ele ainda nada sobre a terra. Enquanto ele era ainda nada sobre a terra, porque assim devia ser, para fazer que se calassem os seus inimigos e para confirmar na fé todos os seus seguidores. Em Maria, o Espírito voltou quando o corpo santíssimo já estava nas soleiras do paraíso, porque para ela não era necessário mais nada, poder perfeito da infinita sabedoria de Deus. João agora está enrolando em um pano as flores e os ramos que ficaram sobre a pequena cama, vai ajuntá-los com os que já foram apanhados fora e os coloca sobre a cobertura do armário. Depois, ele o abre e coloca lá dentro o pequeno travesseiro de Maria, a coberta da pequena cama, e desce até a cozinha e lá recolhe outros objetos usados por ela, o fuso e a roca, as suas louças, e os põe juntos com as outras coisas. Depois, ele fecha o armário e vai sentar-se no escabelo, exclamando: agora tudo está feito, também no que me tocava fazer. Agora posso ir-me embora livremente,
para onde o Espírito de Deus me conduzir. Ir-me embora. Semear a palavra divina que o Mestre me deu, a fim de que eu a dê aos homens. Ensinar o amor. Ensiná-lo para que creiam no amor e no seu poder. Fazer que eles conheçam o que foi que Deus Amor fez pelos homens. O seu sacrifício e o seu sacramento e rito perpétuos, pelos quais, até o fim dos séculos, nos poderemos estar unidos a Jesus Cristo pela Eucaristia e renovar o rito e o sacrifício como Ele mandou de fazer. Todos são dons do amor perfeito. Fazer amar o amor, a fim de que creiam nele, como nós temos crido em vós e ainda cremos. Faz amar o amor, com letra maiúscula esse amor, né? Para que seja abundante a messe e a pesca para o Senhor. O amor tudo obtém, assim me disse Maria em sua última palestra comigo, por ela justamente denominada no Colégio Apostólico, aquele que ama, o amoroso por excelência, a antítese de Iscariotes, que foi ódio, e Pedro, que foi impetuosidade, e André, a mansidão, e os filhos de Alfeu, a santidade e a sabedoria, unida a uma nobreza em seus modos, e assim por diante. Eu, o amoroso, agora que não tenho mais o mestre, nem a mãe para amar na terra, irei espalhar o amor entre as gentes. O amor será a minha arma e minha doutrina. E assim eu vencerei o demônio, o paganismo, e conquistarei muitas almas. Continuarei assim, lembrando Jesus e Maria, que foram o amor perfeito nesta terra. Até aqui o texto. Vamos lembrar, prezados ouvintes, que São João foi aquele que deu essa definição lapidar de Deus. Deus é amor. Em latim, Deus caritas est. E esse apóstolo do amor aprendeu a amar exatamente porque esteve mais junto a Jesus do que os demais, porque foi mais amado por ele, por ser mais puro e mais semelhante a ele, porque foi ele o guarda de Maria, a mãe do divino amor. E tudo isso nos ensina, tudo isso faz com que ele lance esse último apelo a nós cristãos. Não desanimemos com tanta maldade que há no mundo, tanta iniquidade, tanto ódio, nessa cultura de morte, como a definiu São João Paulo II, em que nós estamos mergulhados. A única coisa que pode se opor a isso é o amor. Sem esse amor, o mundo não passaria de trevas, de maldade, de malícia. E cada vez que ele se afasta desse amor, cada vez que algumas correntes culturais, filosóficas e até teológicas se afastam desse amor e pregam simplesmente o ódio, a subversão das estruturas, a troca dos valores cristãos, judaico-cristãos, quando acontece isso tudo, nós precisamos lembrar que só o amor vencerá, só o amor terá a última palavra. E é com essa fé, com essa esperança, que nós poderemos voltar a recitar com um novo olhar e com um coração renovado aquilo que nós rezamos no credo. Creio na ressurreição da carne. Como São João pôde testemunhar, ele viu a ressurreição de Jesus. Ele viu a assunção, a ressurreição e a assunção de Maria. Ele, portanto, deu testemunho e, como diz no Evangelho, ele sabe que o seu testemunho é verdadeiro. A todos nós, a missão de acreditar nesse testemunho e de viver no meio das incertezas desse mundo com uma certeza. O que nos aguarda no fim das nossas vidas é o encontro com o Senhor. E depois do julgamento, do grande julgamento do trono branco, como fala o Apocalipse, é o reencontro de nossa alma com o nosso corpo, para que este também seja transfigurado, este também seja glorificado,
este também seja espiritualizado, unido para sempre à alma que o animou nessa vida, que foi antecipadamente glorificada no seio de Deus e na eternidade. Vamos em frente com essa fé para nos arder o coração e com essa luz para guiar a nossa inteligência. Um abraço a todos, fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora, guardem com muito carinho essa preciosa narração que Deus nos deu para nos sustentar nesses tempos de tanta incerteza teológica, enquanto tantas pessoas, até sacerdotes, ensinam coisas erradas contrárias aos dogmas da fé. Vamos, portanto, mais uma vez, reafirmar a nossa fé e a nossa esperança, que jamais será vencida.